Tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou estar falando com vocês aí sobre circuitos monofásicos, né? A ideia principal é a gente passar aí uma visão do que é os circuitos monofásicos, a relação principalmente das potências e o efeito aí nas nossas reatâncias indutivas capacitivas. Vou projetar aqui para vocês. Bom, então os circuitos monofásicos seria a base aí, depois para nós estarmos estudando aí os circuitos trifásicos. Então, nós temos aqui a nossa famosa aqui, triângulo das potências. Então, sempre a gente vai ter aqui nossa potência ativa, que é a potência realmente que fornece o trabalho, né? Ou seja, a potência realmente que traz um efeito produtivo aí no meu motor, na minha lâmpada, ou seja, na minha carga que eu vou estar conectando aí no meu circuito. A potência aparente seria o quê? A potência total. Mas o total do quê? Dessa potência ativa e a minha potência reativa. Então, o que seria minha potência reativa? A potência reativa é aquela potência usada para o quê? Criar magnetização, criar a carga capacitiva. Então, ou seja, à medida que eu tenho uma carga que é capacitiva ou indutiva, eu começo a ter aqui que seria minha potência reativa, certo? Se eu tenho uma carga somente resistiva, é que eu tenho minha potência ativa. E a minha potência aparente nada mais é que o total dessas duas potências, né? Ou seja, aqui temos um vetor no eixo real, certo? Um vetor aqui no nosso eixo imaginário, né? Ou seja, também poderíamos falar de x e y, né? Normalmente a gente conota aqui como eixo real e aqui com eixo imaginário. E a potência aqui aparente seria total, que seria nada mais que a nossa hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, a partir daí, a gente consegue calcular aqui nossa potência ativa e a nossa potência aparente. Nada mais que o quê? Nossa potência ativa é o quê? O cosseno da nossa potência aparente. Então, ou seja, eu tendo minha potência aparente, que é a potência total, e tendo o cosseno, melhor, esse ângulo aqui, sabendo esse ângulo aqui, basta que eu calcular o cosseno desse ângulo, vezes aqui minha potência aparente. E no caso, por exemplo, minha potência reativa é o quê? É o seno, né? Que é justamente o meu cateto oposto, né? Ah, que eu quero saber nesse caso aqui. E aqui tem algumas outras formas em relação aos cálculos das potências. Então, como eu disse, a potência ativa é aquela real, aquela verdadeira, que realmente produz trabalho, gera calor, movimento, é o que realmente é útil para as empresas, para nossas residências. A potência reativa, ela já é o quê? É a potência que circula lá no campo magnético, tanto numa carga capacitiva, indutiva, ou seja, ela é uma consequência aí de uma carga indutiva reativa. Ou seja, ela é um mal necessário aí do meu sistema, né? Só que ela provoca um defasamento aí na minha corrente, que a gente vai ver logo em seguida. E a potência aparente nada mais é que o total das duas potências, como a gente viu no slide anterior. Então, sempre a gente vai ter o nosso triângulo retângulo, né? Que é a nossa potência aparente, potência reativa, potência ativa, o ângulo de defasagem, que é muito importante, porque aí justamente o quê? Como é que a gente chega aí, que seria a nossa potência, não, desculpa, nossas parcelas reativas, né? Ou seja, que provocam o defasamento na minha corrente, né? Que nada, gente, comparar aqui uma potência
essa potência ativa ela pode ser positiva ou negativa. Justamente o que? Depende do quê? Da minha corrente. A minha corrente vai depender do quê? Vai depender da minha indutância e da minha reatância. A minha indutância, ela traz a corrente em relação à tensão. Já a minha capacitância, ela adianta a corrente em relação à minha tensão. Então, um é oposto ao outro. Então, muitas vezes eu quero cancelar um com uma energia reativa que vai defasar minha rede e vai provocar potência reativa. Então, ou seja, se eu tenho muitos motores ligados, a solução muitas vezes é o quê? Colocar um banco de capacitor para compensar esse efeito reativo da indutância. Como nós temos aqui um exemplo aqui, né? Ou seja, uma carga resistiva e uma carga que pode ser indutiva ou capacitiva, né? Então, justamente aqui, nós temos aqui a nossa reatância indutiva e a nossa parcela aqui resistiva, né? Então, ou seja, a minha impedância total nada mais é que o quê? Eu calcular a hipotenusa desse meu cálculo aqui, né? Então, a gente tem aqui, a gente consegue calcular o ângulo através dessa relação das impedâncias, né? Calculando esse ângulo, a gente consegue aí depois determinar, por exemplo, que seria o nosso fator de potência. Ou seja, a nossa potência reativa é justamente o que? A relação entre a minha impedância, melhor, minha parcela reativa com a minha impedância. Se a gente comparar com a nossa potência ativa é o quê? Tensão pela corrente vezes cosseno. Então, ou seja, que nada mais que nossa parcela resistiva sobre a nossa impedância. Então, ou seja, a minha parcela aqui de potência ativa vai ser sempre decorrente aqui da parte resistiva do meu circuito. Já que na minha impedância aqui reativa, vai ser o quê? Ela que vai gerar aqui minha potência reativa. No caso, essa reatância aqui, ela pode ser capacitiva ou indutiva. E tanto faz, ou seja, você vai mudar aqui, um vetor vai ficar para cima, outro vetor vai ficar para baixo. Então, ou seja, se minha potência aqui reativa ela é maior do que zero, eu falo que o quê? A natureza é indutiva. Se a minha potência reativa é menor do que zero, ela tem o que? Uma natureza capacitiva e minha corrente é atrasada. Então, ou seja, seria, por exemplo, nesse caso, tem o quê? Uma componente aqui reativa capacitiva, né? Justamente porque ele está apontando para baixo. E a nossa potência aparente, que é justamente aqui a nossa hipotenusa, né? Que nada mais do que a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Nós temos também que seria a nossa potência complexa, que nada mais também do que seria a gente pegar a nossa potência ativa mais J da nossa potência reativa. E a partir daí, ou seja, a gente consegue determinar aqui tanto as relações entre a nossa potência ativa, reativa e a tensão e a corrente. Também nós podemos falar que nossa potência complexa é o que a tensão vezes o complexo conjugado aqui na minha corrente, né, através dessa evolução, dessa fórmula aqui, ok? Em outras palavras, muitas vezes a gente pode calcular a tensão e calcular a corrente, e o complexo conjugado sempre você vai inverter a polaridade do seu ângulo. Nós temos um exemplo aqui, uma carga monofásica, uma impedância aqui de 80 mais J 60 ohms, então, ou seja, minha parcela resistiva é 80 ohms. A minha parcela aqui reativa é 60 ohms, alimentada uma tensão de 100 kV, determinar o diagrama aqui de corrente fasorial e determinar as potências e fator de potência. Então, nós temos aqui a nossa impedância,
E vamos calcular aqui então. Então, ou seja, pegando aqui minha tensão, dividindo pela minha impedância, só convertendo aqui a nossa impedância aqui, que está em cartesiano, transformando para polar, certo? Que nada, que é bem simples fazer esse cálculo, basta que fazer aqui o quadrado dos raiz da soma dos quadrados catetos, ou seja, a hipotenusa, e a relação do ângulo aqui que a gente consegue calcular aqui pelo arco tangente aqui entre o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente, ok? Que a gente obtém aqui, seria o ângulo. Então, dividindo aqui a tensão pela minha impedância, obtenho aqui a corrente aqui de 1000 amperes menos 36,86 graus. Então, ou seja, ela está aqui defasada aqui em relação à minha tensão. E aí a gente pode calcular o que seria a nossa potência complexa, né? Ou seja, tensão vezes o conjugado da corrente. Então, também temos a nossa tensão, 100 volts em fase zero, né? Como a tensão ela não está defasada, e sim a corrente. E aí, a gente fazendo aqui o complexo conjugado aqui, a gente obtém aqui que seria o nosso potência complexa. A potência complexa é bem interessante, que eu tenho tanto minha potência aparente aqui, se eu fizer o cosseno aqui desse ângulo vezes a potência aparente, eu obtenho minha potência ativa. Se eu fizer o seno desse ângulo aqui, vezes aqui minha potência aparente, aqui eu teria minha potência reativa. Nesse caso aqui, ou seja, nós temos aqui uma potência reativa de natureza aqui indutiva, justamente porque ela é positiva, certo? E o nosso, a gente pensando em correção do fator de potência, seria o quê? Eu compensar esse meu ângulo, né? Ou seja, eu diminuir essa defasagem. Então, ou seja, como é que eu posso fazer para diminuir essa defasagem? Se a minha potência ativa lá está no meu eixo Y, certo? Então, ou seja, se eu tenho uma carga indutiva, eu tenho que o quê? Colocar uma carga capacitiva no sentido oposto, certo? Com o vetor apontando para cima. Então, justamente o que? A minha componente aqui no eixo imaginário, ou seja, minhas potências ativas que estão relacionadas diretamente com as minhas reatâncias, né? Então, ou seja, para mim diminuir esse cosseno aqui, né, ou seja, que vai gerar meu fator de potência, basta que eu fazer essa relação, né, adicionando um capacitor, ok? Nós temos aqui um exemplo de cálculo, basicamente aqui a relação, nós temos aqui um watímetro, temos a potência aqui de 80 quilowatts, a potência reativa de 6 kVAR, e determinar aqui o fator de potência. Então, ou seja, o fator de potência, a gente consegue calcular o ângulo aqui, através da relação aqui da potência ativa pela nossa potência reativa, calculando, seria uma forma de a gente calcular, a gente consegue calcular que nossa potência aqui aparente, ou seja, o quadrado da soma do quadrado dos catetos, né? Desculpa, a raiz da soma do quadrado dos catetos, ou seja, minha potência ativa e minha potência ativa ao quadrado, faço a soma, obtenho aqui minha potência aparente. Então, calculando aqui, nós temos aqui o cosseno, que é nossa potência ativa sobre nossa potência aparente, né, que seria a nossa potência total, que dá uma relação aqui de 0,8 ou 80%, né? Então, ou seja, a partir daí, ou seja, determinou o nosso fator de potência. Da mesma forma que a gente tem aqui o fator de potência de uma instalação aqui, 100 amperes, 380 volts, e uma potência aqui ativa de 35 quilowatts. Aplicando a fórmula aqui, obtemos aqui um fator de potência aqui de 0,53.
Um outro exemplo de como a gente está corrigindo esse fator de potência, por exemplo, a gente tem aqui um fator de potência de 80%, a gente quer elevar esse fator de potência para 90%, ou seja, de 0,8 para 0,9. Então, uma situação normal, temos aqui 80 quilowatts, uma potência aqui de 100 kVA, certo? E nossa potência reativa para esse 80%, a gente tem aqui 60 kVAR, né? Ou seja, kilovolts reativos. Então, tendo aqui nossa potência ativa de 80 dividido por 0,8, a gente obtém aqui que seria a nossa potência aparente. A nossa potência reativa, a gente consegue calcular aqui pelo quadrado da diferença entre a minha potência aparente e a minha potência ativa, né? Então, calculando aqui, a gente chega aqui da nossa potência aqui reativa aqui, que dá 60 kVAR, né? E, ou seja, se a gente quer chegar em 0,9, ou seja, um fator de potência de 0,9, basta aqui fazer o mesmo cálculo, onde a gente vai obter qual que seria a parcela reativa, e fazendo a diferença entre o total, ou seja, quanto que é o meu vetor, somente uma parcela reativa, né, menos a outra, ou seja, que eu obtive aqui, ou seja, quanto que eu tenho que chegar? Tem que chegar em 38, atual meu é 60. Então, justamente o que eu tenho que aplicar uma parcela reativa da diferença entre a minha situação atual e aonde eu quero chegar, ok? Bom, espero que tenha esclarecido alguns pontos para vocês. Postem aí qualquer dúvida, nos comentários aí, algo que vocês acharam interessante e alguma coisa que vocês queiram ver mais à frente aí. Obrigado pela atenção de vocês aí e tenham um ótimo dia.